Era uma manhã como qualquer outra na pequena vila de Betsaida, às margens do mar da Galileia. Pedro, um pescador experiente, preparava suas redes para mais um dia de trabalho árduo. Seus pensamentos estavam voltados para as preocupações comuns de um homem da sua época: sustentar sua família, garantir o sustento diário e lidar com as incertezas da vida. Naquela manhã serena, quando os primeiros raios de sol começavam a acariciar as águas tranquilas do mar da Galileia, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Pedro, envolvido em sua rotina diária de preparar as redes e cuidar dos equipamentos de pesca, mal poderia imaginar que sua vida tomaria um rumo completamente novo naquele dia. Enquanto trabalhava, uma sensação indescritível de expectativa pairava no ar, como se o universo inteiro estivesse aguardando um momento crucial. Foi então que, como uma brisa suave que acalma a alma inquieta, um homem de presença magnética e semblante sereno emergiu das margens do mar. Seu nome era Jesus, e sua figura exalava uma mistura incomparável de paz e autoridade, como se ele carregasse consigo os segredos do universo. Pedro, instintivamente, interrompeu suas tarefas e observou maravilhado enquanto Jesus começava a pregar para a multidão que se reunia ao seu redor. Suas palavras fluíam como um rio de sabedoria, fluindo suavemente para os corações sedentos daqueles que o escutavam. Cada frase era como uma nota celestial, ressoando na alma dos ouvintes e despertando uma esperança há muito adormecida. Enquanto Jesus falava, Pedro sentia uma mistura de admiração e curiosidade crescer dentro de si. Era como se suas palavras fossem um eco das verdades mais profundas e eternas, tocando lugares dentro dele que ele nem sabia que existiam. Em seu olhar, Pedro podia perceber a compaixão infinita e o amor incondicional que fluía do coração de Jesus, envolvendo a todos em seu abraço acolhedor. Naquele momento, Pedro soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele sentiu a chamada irresistível do Mestre, uma voz suave que sussurrava ao seu coração: "Segue-me." E sem hesitar, ele abandonou suas redes e seguiu Jesus, pronto para embarcar na aventura mais extraordinária e transformadora de sua vida. Ao término daquela impactante pregação, que parecia transcender o tempo e o espaço, Jesus dirigiu seu olhar compassivo e penetrante para Pedro. Naquele instante, como se os olhos de Jesus pudessem enxergar diretamente a essência da alma de Pedro, ele proferiu palavras que ecoariam eternamente na mente e no coração do pescador: "Segue-me, e eu te farei pescador de homens." Aquelas palavras não eram apenas um convite, mas uma promessa de transformação e propósito. Elas penetraram fundo na alma de Pedro, como uma chama que incendeia a escuridão, despertando nele uma consciência renovada de sua identidade e chamado. Era como se, naquele momento crucial, Pedro reconhecesse sua verdadeira vocação e destino. A sensação que invadiu Pedro era indescritível, uma mistura de temor reverente e excitação fervorosa diante do desconhecido. Era como se todas as suas experiências passadas, todas as suas habilidades como pescador, de repente se tornassem insignificantes diante da grandiosidade da missão que lhe fora confiada por Jesus. E sem hesitar por um instante sequer, Pedro deixou para trás suas redes, seus barcos, sua antiga vida de pescador, e seguiu Jesus pelo caminho da fé e da aventura espiritual, pronto para embarcar em uma jornada que mudaria para sempre o curso da história. Pedro mergulhou profundamente na jornada ao lado de Jesus, tornando-se não apenas um seguidor, mas um confidente próximo do Mestre. Dia após dia,
ele testemunhava os milagres que pareciam desafiar as leis da natureza e a compreensão humana. Viu Jesus curar os enfermos com um simples toque, restaurando a saúde e a esperança onde antes havia apenas desespero. Ele presenciou o pão e os peixes se multiplicarem nas mãos de Jesus, alimentando multidões famintas e mostrando o poder da providência divina em meio à escassez. E nas horas mais sombrias, quando as tempestades ameaçavam engolir os barcos frágeis dos discípulos, Pedro viu Jesus erguer a mão e acalmar os ventos e as ondas, revelando seu domínio sobre as forças da natureza. No entanto, para Pedro, os milagres externos eram apenas uma parte da experiência transformadora de estar na presença de Jesus. Mais do que simples testemunha dos prodígios realizados pelo Mestre, Pedro foi profundamente impactado em seu íntimo pela sabedoria incomparável, pela compaixão infinita e pelo amor incondicional que emanavam de Jesus a cada palavra, a cada gesto, a cada olhar. Cada encontro com Jesus era uma oportunidade para Pedro aprender, crescer e se fortalecer espiritualmente. Ele absorvia as profundas lições contidas nas parábolas de Jesus, que transcendiam as barreiras do tempo e do espaço, tocando os corações de todos que as ouviam. E nos momentos de intimidade e comunhão com o Mestre, Pedro encontrava respostas para as suas dúvidas mais profundas, consolo para as suas aflições mais íntimas e orientação para a sua jornada espiritual. Assim, ao longo dos dias, meses e anos que passou ao lado de Jesus, Pedro foi sendo moldado e transformado interiormente, tornando-se cada vez mais semelhante ao seu Mestre amado. Sua fé se fortalecia a cada desafio enfrentado, sua compaixão se expandia a cada encontro com os necessitados, e sua devoção se aprofundava a cada momento de comunhão com Jesus. Para Pedro, estar na presença de Jesus era mais do que uma experiência externa de presenciar milagres e ouvir ensinamentos. Era uma jornada espiritual profunda e transformadora, que o levava a se tornar não apenas um discípulo, mas um verdadeiro seguidor de Jesus em todos os aspectos da vida. E essa transformação interior seria fundamental para o papel que Pedro desempenharia na continuação da obra de Jesus após sua partida deste mundo. No entanto, sua jornada não foi isenta de desafios. A vida ao lado de Jesus trouxe à tona não apenas momentos de triunfo e exaltação espiritual, mas também enfrentamentos com suas próprias limitações e fraquezas. Pedro, embora fosse um dos discípulos mais próximos do Mestre, não estava imune às dúvidas e aos temores que assolam a mente humana. Em meio à intensidade dos acontecimentos, viu-se confrontado com situações que abalaram sua fé e confiança. O momento mais doloroso e marcante foi quando testemunhou a traição, prisão e crucificação de Jesus. Ver seu amado Mestre, em quem depositara toda a sua esperança e devoção, ser entregue às autoridades, humilhado publicamente e finalmente condenado à morte na cruz, foi um golpe devastador para Pedro. A dor daquela traição ecoava em seu coração como uma ferida aberta, confrontando-o com a fragilidade de suas próprias convicções e o levando a questionar o sentido de tudo o que haviam vivido juntos. Em um momento de fraqueza, Pedro sucumbiu à pressão e negou conhecer seu Mestre por 3 vezes, como havia sido previsto. Aquelas palavras de negação ecoaram em sua mente como um eco doloroso da sua própria fraqueza e falibilidade. O peso da culpa e do arrependimento parecia esmagá-lo, deixando-o mergulhado em um abismo de desespero e auto-reprovação. No entanto, mesmo em sua falibilidade mais profunda, Pedro encontrou a graça e o perdão de Jesus.
Foi na manhã da ressurreição que Pedro experimentou a plenitude da graça redentora de Jesus. Enquanto o túmulo vazio proclamava a vitória sobre a morte, o coração de Pedro era inundado por um amor que transcende todas as suas falhas e fracassos. O encontro restaurador com Jesus transformou sua culpa em perdão, sua vergonha em aceitação e seu desespero em esperança renovada. Assim, fortalecido pela experiência da ressurreição, Pedro foi comissionado para continuar a obra que seu mestre havia começado. Movido pelo poder transformador do amor de Cristo, ele se tornou um ardente pregador do Evangelho, enfrentando perseguições e desafios com uma fé inabalável. Sua vida, marcada pela graça e pelo perdão, tornou-se um testemunho vivo do poder transformador do amor de Cristo, inspirando outros a seguirem seus passos com coragem e devoção. Após a ressurreição de Jesus, Pedro emergiu de um período de profunda reflexão e transformação interior. A experiência da ressurreição não apenas renovou sua fé, mas também reavivou sua determinação de dedicar sua vida ao serviço do reino de Deus. Ele sentiu-se revigorado pelo amor redentor de Cristo, que o levou a deixar para trás as sombras do passado e abraçar plenamente o chamado que lhe fora confiado. Com um novo fervor espiritual, Pedro lançou-se à tarefa de proclamar o Evangelho, levando a mensagem da salvação a todos os cantos da terra conhecida. Ele enfrentou perseguições, adversidades e obstáculos com uma fé inabalável, confiando no poder transformador do amor de Cristo para superar qualquer desafio que surgisse em seu caminho. Cada dificuldade enfrentada apenas servia para fortalecer sua determinação e sua convicção de que nada poderia separá-lo do amor de Deus em Cristo Jesus. Pedro enfrentou a oposição das autoridades religiosas e a hostilidade do mundo ao seu redor, mas nunca vacilou em sua dedicação a Jesus. Ele viajou por terras distantes, levando a mensagem do Evangelho a todos que encontrava pelo caminho. Sua vida foi marcada pela coragem, pela paixão e pelo compromisso com a causa do reino de Deus. Ao final de seus dias, Pedro enfrentou o martírio por sua fé, sendo crucificado de cabeça para baixo a seu próprio pedido, por sentir-se indigno de morrer da mesma maneira que seu Senhor. Sua morte não foi em vão, pois seu legado perdurou através dos séculos, inspirando gerações de crentes a seguir os passos de Jesus com fervor e devoção. A vida de Pedro é um lembrete poderoso de que, mesmo os mais imperfeitos e falíveis entre nós, podem ser transformados pelo amor e pela graça de Deus. Sua história continua a ecoar através dos tempos, desafiando-nos a viver vidas de fé, coragem e compromisso com o Evangelho, assim como ele fez há 2000 anos atrás.